Esposa me traiu nas férias. Eu desapareci e voltei com papéis de divórcio na mão. Esse provavelmente vai ser um dos posts mais incomuns aqui, e isso é porque eu já sei a resposta. Nós dois somos culpados aqui, e não tenho problema com isso. Ela começou primeiro e eu respondi apropriadamente. Eu, 30 anos, homem, falando sobre minha esposa Nicole, 29 anos, mulher, 7 anos bons juntos, 4 deles casados. E não significou nada para ela quando ela entrou na cama com um completo estranho. Não sei o que a inspirou a fazer isso. Não tínhamos nenhum problema conjugal até onde eu sabia. Passávamos muito tempo juntos. Quer dizer, estávamos até de férias juntos quando aconteceu. Filhos sempre estiveram nos nossos planos. Na verdade, tínhamos começado a tentar alguns meses atrás. Era algo que ambos realmente esperávamos. Planejávamos ter 2 filhos e até tínhamos verificado nomes para ambos. Era esse o nível do nosso comprometimento com nosso futuro juntos. Enquanto imaginávamos como nossas vidas seriam após nosso primeiro filho, tivemos a ideia de fazer uma viagem. Queríamos aproveitar ao máximo nossa liberdade antes de um bebê chegar e nos prender pelas próximas 1 ou 2 décadas. Também achamos que seria uma boa ideia fazer algo em grupo com 2 dos nossos amigos. Nick e Louise eram praticamente nossos melhores amigos e eles eram casados. Nick e eu assistíamos jogos juntos e saíamos para beber quando conseguíamos encontrar tempo. Nicole e Louise mais ou menos faziam tudo juntas. Eram como irmãs. Sabíamos que passaríamos muito menos tempo com eles uma vez que tivéssemos um filho, então queríamos fazer uma última viagem juntos. Eles também acharam que era uma boa ideia. E logo tínhamos tudo reservado, uma semana inteira planejada. Era para ser um tempo para relaxarmos e passarmos tempo juntos antes da vida ficar complicada. Os primeiros dias foram ótimos. Aproveitávamos o sol e a praia durante o dia e bebíamos drinks à noite. No terceiro dia, mudamos um pouco as coisas e tivemos dias separados. As garotas saíram para fazer suas próprias coisas e nós fomos fazer as nossas. Foi quando aconteceu. As garotas reservaram um pacote de spa juntas. Elas estavam empolgadas há dias, falando sobre como o resort oferecia as melhores massagens da região. Nick e eu decidimos alugar alguns quadriciclos e andar em algumas trilhas. Nos divertimos muito. Me lembrou o quanto eu gostava de andar de bicicleta pelas matas perto da minha casa quando era criança. Lembro de fazer uma nota mental para tentar ter outra chance de fazer isso novamente. Infelizmente, não teria a oportunidade. Quando voltamos dos quadriciclos, elas ainda não tinham chegado. Isso foi um pouco estranho, mas não pensamos muito nisso. Apenas assumimos que elas poderiam ter perdido a noção do tempo na loja de presentes ou algo assim. Elas voltaram um pouco mais tarde, bem a tempo para o jantar. Imediatamente notei que algo estava errado com as duas. Ambas estavam mais quietas que o normal, mas Louise parecia desconfortável também. Ela parecia estar tentando se encolher, e só conseguia olhar nos olhos do marido. Não acho que Nick tenha notado nada no início. Perguntei como foram as massagens. Nicole disse que foram ótimas e Louise apenas assentiu. Não mencionei a energia estranha que elas tinham. Imaginei que provavelmente tiveram uma discussão menor ou algo assim. Perfeitamente normal. Tinha certeza de que elas resolveriam as coisas como costumavam fazer. Não precisava tornar as coisas estranhas apontando isso. Quando voltamos para o quarto, perguntei a Nicole se estava tudo bem. Ela pareceu surpresa que eu notei e perguntou por que eu estava perguntando. Disse a ela que tinha notado no jantar sobre o comportamento dela e de Louise. Parecia que elas tinham brigado ou algo assim. Ela deu de ombros e disse que tiveram um pequeno desentendimento sobre onde ir depois das massagens, mas não era grande coisa. Tudo voltaria ao normal no dia seguinte. Lembro de ter ficado aliviado ao ouvir isso. Não queria que nada arruinasse nossa viagem. Claro, já estava arruinada. Nick foi quem me contou o que aconteceu. Ele veio logo na manhã seguinte assim que nossas esposas saíram para sua própria aventura. Uma coisa que sempre apreciei nele é que ele não ameniza as coisas difíceis. Assim que ele chegou, disse que tinha algo para me contar. Me sentou e foi direto ao assunto. Louise disse que Nicole te traiu ontem. Senti como se tivesse sido mergulhado em água gelada. Um monte de pensamentos correram pela minha mente de uma vez. Imediatamente explicou o atraso delas e a atmosfera tensa na noite anterior, mas eu não conseguia acreditar que Nicole faria isso comigo. Não achava que fosse nem possível. Perguntei se Louise tinha certeza sobre o que estava dizendo. Lembrei a ele que era uma acusação muito pesada de se fazer. Ele parecia extremamente sério e disse que ela tinha certeza e que ele acreditava nela. Então ele explicou o que aconteceu quando eles voltaram para o quarto depois do jantar. Disse que também tinha notado que havia algo errado com a esposa dele naquela noite, e assim como eu, esperou até estarem sozinhos para perguntar a ela sobre isso. Ele disse que ela parecia desconfortável, mas não tentou esconder nada. Ela explicou que as duas decidiram caminhar pela praia depois da sessão de spa. Depois de alguns minutos, alguns locais se aproximaram para conversar com elas. Era um grupo de 3 caras. Louise não se sentiu preocupada com isso. Ela achou divertido interagir com a cultura local, e elas estavam numa parte relativamente movimentada da praia. Ela não se sentiu insegura, então conversaram com os estranhos por um tempo. Ela começou a ficar desconfortável quando notou que Nicole estava gostando
gostando da atenção um pouco demais. Ela foi de amigável para provocativa bem rápido. Segundo Louise, Nicole começou a se jogar para eles, e ela não conseguia mantê-la sob controle. Ela até mencionou em voz alta que provavelmente era hora delas irem embora porque os maridos estariam esperando por elas. Ela disse que Nicole pareceu irritada que Louise tinha mencionado isso e lançou um olhar para ela. Segundo ela, isso não pareceu incomodar os caras nem um pouco. Um dos caras sugeriu voltar para o lugar deles para drinks. Louise disse que recusou categoricamente e disse a Nicole que era hora de ir. Segundo Louise, ela revirou os olhos e disse que ela deveria parar de ser uma amiga tão controladora e que ela estava apenas se divertindo. Naquele ponto, Louise decidiu que as coisas tinham ido longe demais. Ela gentilmente tentou puxar Nicole para longe dos caras, mas ela não quis sair. Ela considerou arrastá-la com mais força, mas Nicole já tinha se virado para seguir os caras antes que ela chegasse a uma decisão. Louise não seguiu. Ela disse que não sabia o que fazer. Não queria deixar Nicole sozinha com homens estranhos, mas também não queria acompanhar. Pessoal, imagina a situação. A melhor amiga vendo tudo acontecer e sem saber o que fazer. Se você está chocado com essa história, deixa aqui nos comentários. A amiga fez o certo contando. E já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal, porque essa história ainda vai ficar muito mais intensa. Ela considerou voltar e falar comigo, mas estava em conflito sobre denunciar a amiga. Fiquei um pouco irritado ao ouvir que ela estava preparada para encobrir a traição da Nicole, mas tive que me lembrar de que ela se apresentou no final, mesmo que tivesse que fazer isso através do marido. Isso contava para alguma coisa. Teria sido fácil para ela fingir que não sabia de nada. Nick me disse que Louise esperou por mais de meia hora na praia, andando de um lado para o outro, esperando que Nicole recuperasse o juízo. Ela não voltou. Quando Nicole eventualmente apareceu de novo, era óbvio o que ela tinha feito. O cabelo de Nicole estava bagunçado, sua roupa não estava mais no lugar, e ela parecia corada e ofegante. Ela disse que ela parecia que tinha acabado de correr uma milha. Louise ficou desapontada. Perguntou se Nicole realmente tinha ido até o fim. Ela apenas deu de ombros com um sorriso no rosto. Quando Louise perguntou o que eu pensaria disso, Nicole apenas disse: não precisamos falar sobre isso. Isso nunca aconteceu. Apenas fiquei lá sentado pensando sobre como a mulher com quem eu queria ter um filho tinha acabado de se relacionar com um estranho ou estranhos e voltou agindo como se não fosse nada. Coloquei minha cabeça nas mãos. Nick sentou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. Ele disse que sentia muito e que Louise não tinha planejado esconder. Ela apenas entrou em pânico na noite anterior e não sabia o que fazer. Apenas disse a ele que eu precisava de um minuto. Ele assentiu e saiu. Não estava bravo com nenhum dos dois. Nick estava apenas sendo honesto comigo, e Louise tinha feito o que podia para impedi-la. Além disso, mesmo que ela tivesse conseguido impedi-la agora, e quanto à próxima vez, não era responsabilidade de Louise fazer interferência pela minha esposa traidora. Não estava com humor para fazer mais nada pelo resto do dia. Já estava planejando encerrar a viagem mais cedo depois da revelação. Quando nossas esposas voltaram, disse a elas que passaria o resto do dia dentro. Menti que estava me sentindo um pouco indisposto e só precisava de um tempo para descansar. Nicole disse que ficaria comigo enquanto Nick e Louise saíam sozinhos. Não falei com Nicole por um tempo. Apenas fiquei lá sentado observando ela no telefone, tentando decidir se ela era realmente capaz de me trair. Por mais que eu odiasse, já sabia a resposta. Alguns minutos depois que eles saíram, Nick me mandou uma mensagem. Ele me disse que tinha conversado mais com Louise. Ela contou a ele que Nicole tinha ligado para o cara que conheceu algumas vezes, e ela tinha estado mandando mensagens sem parar. Olhei para ela e percebi que ela provavelmente estava no telefone com ele naquele exato momento. Algo sobre isso acionou um gatilho em mim. Estava furioso com ela. Observei ela sorrindo para a tela e tive que lutar contra o impulso de arrancar o celular das mãos dela e gritar com ela. Em vez disso, apenas esperei. Tive minha chance de ver o telefone dela quando ela tirou uma soneca. Ela tentou iniciar relações primeiro, e eu tive que lembrá-la de que eu não estava bem. A verdade é que a ideia de ficar com ela menos de 24 horas depois que ela ficou com outro homem realmente revirava meu estômago. Quando a rejeitei, ela decidiu tirar uma soneca. Ela adormeceu com o telefone na mão. Desbloqueei o telefone dela e verifiquei suas mensagens mais recentes. Com certeza, ela estava conversando com alguém salvo como bem trabalho, cujo nome real era Ângelo. No momento em que vi aquilo, senti como se minha vida tivesse acabado. Pelo menos minha vida como eu a conhecia. Parece loucura, mas eu já estava lamentando a perda do futuro que queríamos construir juntos. Eu só continuava pensando na criança que estávamos planejando ter e como isso não estava mais nas cartas. As mensagens confirmaram a história de Louise. Também revelaram que ela tinha estado procurando outra oportunidade para se encontrar com ele. Eles só tinham se conhecido no dia anterior, então não havia muito para ver. Li tudo bem rápido e então tirei capturas de tela das mensagens para enviar para mim mesmo. Eu queria acordá-la ali mesmo e deixá-la saber o quanto ela tinha estragado tudo, mas não fiz. Apenas coloquei o telefone dela de volta e fingi que não vi nada. Ela acordou da soneca e perguntou se eu estava me sentindo melhor. Apenas disse a ela que precisava de sono. Mais tarde naquele dia, ela me disse que queria passear pelas lojas do resort por um tempo. Ela só queria fazer um pouco de turismo. Claro, eu já sabia que ela estava mentindo para mim, mas não me importava mais. Ela se vestiu o mais bonito que pôde e passou seu perfume bom. Era como se ela estivesse tentando ser pega. Assim que ela saiu, puxei meu laptop e reservei um voo de volta para casa. Comecei a procurar advogados de divórcio na minha área. Se eu pudesse, sairia direto do aeroporto e direto para o escritório de um advogado. Não queria perder tempo.
Executei o plano na manhã seguinte. Enquanto ela estava fora com Louise, arrumei minhas coisas, peguei um táxi e fui para o aeroporto. Não disse nada a ela sobre isso, apenas deixei um bilhete na cama que dizia que tinha voltado para casa e que ela deveria aproveitar o resto da viagem. Quando cheguei em casa, ela tinha me ligado uma dúzia de vezes. Não liguei de volta. Tinha muito a fazer antes dela voltar. Abandoná-la em outro país foi apenas o começo. Então, sim, não estou aqui para perguntar se sou culpado. Acho que é bem óbvio que ambos somos. Atualização, e apesar de aceitar que eu também estava errado no meu post original, fiquei surpreso ao ver muitas pessoas alegando que eu não fiz nada de errado. Aprecio o apoio, mas gostaria de pensar que a diferença entre mim e alguém como Nicole é que eu posso admitir quando fui longe demais. Mas isso não significa que me arrependi do que fiz. Na verdade, estou orgulhoso disso, e eu ainda tinha mais guardado para ela. Enquanto Nicole ainda estava fora do país, ela nunca parou de tentar entrar em contato comigo. Ficou tão ruim que parei de rastrear quantas vezes ela ligou e me mandou mensagens depois de um tempo. A maioria das mensagens dela era apenas ela entrando em pânico e perguntando se eu estava bem e se eu realmente tinha ido para casa. Respondi cedo e deixei ela saber que estava seguro em casa. Até mandei uma foto de mim relaxando no sofá em casa como prova de vida. Fora isso, não respondi a nenhuma das outras mensagens dela. Nick me ligou também, dizendo que ela estava tendo um colapso completo. Ela até tinha gritado com alguns funcionários do hotel perguntando como eles podiam permitir que eu fosse embora sem ela, como se isso fosse responsabilidade deles de alguma forma. Ele me perguntou o que eu estava fazendo e queria que eu dissesse a ela. Disse a ele para dizer a ela a mesma coisa que eu disse. Conversaríamos quando ela chegasse em casa. Como eu disse no meu primeiro post, eu sabia que também estava sendo culpado, mas estaria mentindo se dissesse que não gostei do conhecimento de que tinha completamente arruinado o resto da viagem dela. Me perguntei se ela ainda tinha algum pensamento para poupar para o caso de férias dela. Ela não conseguiu mudar o bilhete para um voo mais cedo, e ela não podia ou não queria gastar o dinheiro extra comprando um bilhete mais cedo para casa, especialmente já que eu tinha congelado nossa conta conjunta sob conselho do meu advogado. Quando ela chegou em casa, ela encontrou outra surpresa. Eu estava lá esperando por ela, mas todas as minhas coisas tinham ido embora. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dela. Ela parou e imediatamente olhou duas vezes, como se pensasse que tinha entrado na casa errada no início. A primeira coisa que ela perguntou foi onde estavam todas as minhas coisas. Ela soava como se quisesse chorar. Acho que ela estava começando a perceber que eu sabia o que ela tinha feito. Não disse nada. Apenas fiquei lá olhando para ela. Ela caminhou em minha direção cuidadosamente. Ela apenas disse: por favor me diga que estamos bem. Por favor me diga que você não quis me assustar assim. É engraçado, mas isso me convenceu de que ela sabia exatamente do que se tratava. Ela estendeu a mão para me tocar, mas eu me afastei. Ela recuou como se eu tivesse batido nela. Disse a ela que precisávamos conversar e ela me interrompeu. Ela me implorou para não dizer o que eu estava prestes a dizer e me disse que poderíamos resolver isso. Lágrimas já estavam vindo aos olhos dela. Ela disse que não precisávamos falar sobre isso e poderíamos fingir que não aconteceu. Ela até me perdoaria por abandoná-la na viagem. Isso foi rico. Ela me perdoaria. Perguntei a ela se ela realmente achava que o que fizemos era igual. Ela fungou e disse que o que ela tinha feito não era tão ruim quanto eu estava fazendo parecer. Ela não se deu ao trabalho de negar o fato de que traiu. Talvez ela soubesse que eu tinha visto as mensagens, ou talvez Nick ou Louise tivessem contado a ela. De qualquer forma, ela assumiu, mas tentou fazer parecer que não era grande coisa. A desculpa dela foi que foi um erro honesto que veio de uma mistura de empolgação de férias e álcool. Disse a ela para parar com a besteira e lembrei que Louise também estava lá. De alguma forma, a empolgação não tinha feito ela pular nas calças de outra pessoa. Ela tinha uma desculpa para isso também. Ela disse que era diferente para ela porque ela estava prestes a passar por uma enorme mudança de vida. Ela estava planejando se tornar mãe e isso supostamente fazia toda a diferença. Ela não conseguia explicar como. O melhor que ela conseguiu foi dizer que sentiu como se sua juventude estivesse escorregando e ter um homem que a achasse atraente a fez se sentir jovem novamente. Disse a ela que ele não a achava atraente. Ele era um dos caras que se aproveitavam de turistas fáceis. Ele achava que ela era fácil e descobriu que estava certo. Lembrei a ela que eu também estava prestes a me tornar pai. Eu também estava enfrentando uma grande mudança de vida, mas isso não me inspirou a ir e me relacionar com alguma estranha na praia. Engraçado como ela foi a única que não conseguiu tomar a decisão certa. Disse a ela que não havia nada que me faria passar outra noite na mesma casa que ela. Eu tinha completamente perdido cada pedaço de amor e respeito que já tive por ela. Estava apenas desapontado que não consegui ter minha última surpresa pronta para ela a tempo. Estava entrando com pedido de divórcio e desejei que a papelada pudesse ter chegado antes dela. Pude ver o momento em que ela percebeu que isso não era uma briga, que eu não me importava com nenhuma das desculpas dela porque eu já tinha decidido. Ela começou a divagar imediatamente, me implorando para pensar sobre isso de novo. Ela até disse: e quanto ao filho dela? O que só me deixou irritado. Isso apenas me lembrou de tudo que ela tinha jogado fora por um pouco de diversão. Ela me acusou de desistir porque ela cometeu um único erro. Disse a ela que via as mensagens e sabia que ela tinha ido vê-lo de novo no dia seguinte. O silêncio dela me disse que eu estava certo. Ela disse que ainda não era justo que eu tinha tomado a decisão sem falar com ela sobre isso primeiro. Ela estava certa de que nós dois poderíamos ter chegado a um entendimento se tivéssemos apenas conversado primeiro. Eu disse que a única coisa que poderíamos ter discutido seria decidir quem se mudaria. Eu apenas me voluntariei e facilitei
para ela. Então eu saí. Foi tão fácil quanto sair andando, entrar no meu carro e ir embora. Afinal, eu já tinha me mudado. Ela me seguiu o caminho todo, o rosto inchado e vermelho de tanto chorar. Não olhei para trás. Ela começou a me ligar de novo enquanto eu estava dirigindo. Não atendi e nunca liguei de volta também. Na verdade, não liguei para o número dela novamente desde então. Cada pedaço de comunicação direta que fizemos depois disso envolveu advogados. O que posso dizer sobre o divórcio? Que foi bom. Nunca é, mas poderia ter sido pior. Ela tentou dizer que eu a deixei presa no exterior, mas meu advogado destruiu aquele argumento. Ela tinha uma passagem de volta. Eu paguei o quarto do hotel. E havia o contexto importante do fato de que eu acabei de descobrir o caso dela. O juiz decidiu que eu não tinha maltratado ela e não levou isso em conta para a decisão. O lado bom de tudo isso é que eu não tive que pagar pensão alimentícia. Ela tem seu próprio emprego e ganha perto do que eu ganho. Embora os hábitos de gasto dela sejam bem ruins, também tenho sorte de que nunca terminamos tendo um filho juntos. A falta de filhos tornou a separação ainda mais fácil. E não estou preso à pensão alimentícia para crianças. A coisa estranha é que não foi bom estar livre dela. Foi ruim. Eu era feliz quando era casado. E foi ruim descobrir que minha esposa me traiu. Foi ruim cortá-la da minha vida. E reconstruir é ruim também. Mas fica menos ruim a cada dia. Vejo isso como tomar seu remédio quando você está doente. Pode ser amargo, mas é bom para você.